Maicon, que está chegando agora, vamos começar a corrigir a página 228, tá? Pega o seu livro aí, para a gente começar a correção. Bom, então, na 228, era para fazer o número 5, tá? O chuveiro, apresentado na fotografia abaixo, quando ligado na posição quente, tem uma potência de 4.800 watts. Considerando que ele está conectado a uma rede de 127 volts, responda às questões a seguir. Quais foram as grandezas físicas citadas no enunciado dessa atividade? Quais foram as unidades de medida que apareceram aí nesse enunciado? O que vocês acharam aí? Pessoal que está chegando agora, Letícia e João Guilherme, estamos corrigindo a página 228, número 5. Nós temos 2 unidades de medida aí. Quais são? Que grandezas físicas são essas? A gente já sabe o que significa esses 2 símbolos aí. Bom, essa letrinha W do 4.800 watts, ele significa a potência elétrica do chuveiro, tá? E esse 127V, que é o 127 volts, ele significa a tensão elétrica da casa, tá? Então, vamos escrever isso aí. Número 5, letra A. Quais foram as grandezas físicas citadas no enunciado dessa atividade? Potência. O pessoal está chegando agora, estamos corrigindo a página 228, estamos na primeira questão ainda, número 5, tá? Ainda não marquei a data não, João Pedro, porque ainda falta uma parte ainda, tá? São 4 partes. Lá na plataforma já tem a parte 1, parte 2 e parte 3. Aí, semana que vem, o Gilbert vai postar a parte 4. Eu passei para ele ontem, eu digitei ontem a parte 4 e passei para ele já. Aí já está programado lá na plataforma para a semana que vem, quarta-feira que vem. Aí eu vou marcar com vocês quando que eu vou olhar os cadernos, tá? Vou dar um tempinho para vocês se organizarem aí, copiarem até a parte 4, e aí eu marco com vocês. Semana que vem eu falo com vocês que dia que vai ser, tá? A potência elétrica. Aí eu vou colocar entre parênteses a letrinha que é watts e a tensão elétrica é dada pela letrinha V. Pronto, ó, a letra A está aí a resposta. Então, só nesse enunciado a gente consegue identificar aí, só de olhando para ele, né, lendo, observando ele, a gente consegue observar 2 grandezas físicas aí. Estamos na página 228, Letícia. Essa número 5, letra A, é a correção da primeira questão que tinha que fazer da página 228. Tá?
Agora vamos na letra B. Quantos joules de energia elétrica esse chuveiro transforma em energia térmica por segundo? Então, a gente tem aí, ó, uma potência de 4.800 watts. Então, o joule corresponde a essa quantidade de 4.800 watts. Quando a gente tem watts, a gente pode transformar isso em joule. Então, ele pergunta, quantos joules de energia elétrica esse chuveiro transforma em energia térmica por segundo? Se eu tenho uma potência de 4.800 watts, eu vou ter uma energia elétrica em joules de 4.800 joules. É sempre a mesma medida, tá? Se eu tenho 100 watts, vão ter 100 joules. Se eu tenho 4.800 watts, vão ter 4.800 joules. E assim vai, tá? Sempre vai estar relacionado. Então, vamos lá. O chuveiro transforma 4.800 watts em 4.800 joules em 1 segundo. Bom, então, para o pessoal que chegou atrasado aí, vou repetir a correção dessas duas questões que a gente está fazendo, tá? Ou melhor, que a gente já fez. Correção da página 228, número 5, letra A. E número 5, letra B. Quem chegou atrasado, então, ó, dá uma olhadinha aí que eu repeti as duas que a gente já tinha corrigido. Agora nós vamos para o número 6. A fotografia ao lado apresenta um aquecedor elétrico. Considerando que para ele funcionar adequadamente é necessário estar conectado a uma tensão elétrica de 127 volts, analise as afirmativas que seguem e marque um X nas que estão corretas. Aí está lá a primeira alternativa. No aquecedor, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica, fenômeno conhecido como o efeito Joule. Quando a gente tem um aquecedor, essa energia elétrica, ela é transformada em energia térmica? Sim ou não? O que vocês acham? Quando a gente liga ele na tomada, essa energia elétrica, ela é transformada numa energia uma energia térmica? Ele aquece o ambiente? Sim, muito bem. Então, vamos marcar essa primeira alternativa aí. Então, a primeira está certa. Agora, no segundo, se o aquecedor for ligado a uma diferença de potencial de 220 volts, é provável que o aparelho seja danificado, já que não foi projetado para essa tensão? Então, está dizendo aí no enunciado que a tensão da casa é de 127 volts. Se a gente ligar numa tensão de 220 volts, a gente pode queimar esse aparelho? O que a gente comentou na aula sobre isso? O que vocês lembram que a gente comentou? A gente ligar um aparelho de tensão diferente, né, na tomada, a gente pode provocar a queima desse aparelho? Sim ou não? Sim. Sim. Então, essa também está certa. Tá? Nós vamos marcar aí os dois quadradinhos.
As duas alternativas estão corretas. A gente tem sempre que obedecer à tensão da casa. Se é de 110, né, que aqui na região sudeste é 110, então, se na nossa casa é 110, a gente tem que procurar aparelhos com essa tensão. Se a gente colocar uma tensão diferente, a gente vai queimar o aparelho. Agora, vamos corrigir a 229. Muito bem. Na 229, era só o número 7 que era para fazer. As usinas elétricas transformam um tipo de energia em outro. E a eletricidade é transformada por meio de fios e cabos. Escreva a sequência correta do caminho percorrido pela energia elétrica, desde sua geração até chegar às residências, enumerando os quadros em ordem crescente. Então, nós vamos ordenar desde da energia lá na usina hidrelétrica, ela sendo gerada, até chegar à nossa casa, tá? Nós vimos isso em um desenho aí no livro. Deixa eu ver aqui que página que mostrava isso. Eu acho que a gente viu um desenho desse. Que mostrava uma usina. Deixa eu ver aqui se aparece realmente ou se eu estou fazendo confusão. Aparece só um pouquinho, mas não aparece as etapas, não. Aparece uma figura na página 259, só que é do módulo 3. Não tem aí a foto da usina completa, mostrando todas as etapas, não. Não tem, não. Mas vamos lá. Então, primeiro passo. A energia que a gente recebe na nossa casa, ela vem de uma usina elétrica. A gente estudou várias usinas, né? E aí eu falei para vocês que a maioria da nossa energia, a gente recebe através de uma usina hidrelétrica. Então, o primeiro passo é a gente descobrir o nome da usina. Então, a gente já sabe que é a usina hidrelétrica. Então, aonde está aí nessa listinha aí, usina hidrelétrica? Ó, lá no último quadradinho. Tá? Então, a energia que a gente recebe na nossa casa, ela vem de uma usina hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica é o número 1. Tá? Número 1. Ana Clara, você está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Oi, Ana Clara. Olha só, estamos corrigindo a página 229, no número 7. Tá? Tá bom. Começamos agora o número 7. Então, a usina hidrelétrica vai ser o número 1. Quando essa energia está sendo gerada na usina hidrelétrica, qual é o segundo passo dessa geração de energia? Vocês acham que é uma linha de transmissão, uma subestação elevadora de tensão, um centro consumidor, uma subestação baixadora de tensão ou uma linha de distribuição? O número 1 a gente já sabe aí que é a usina hidrelétrica. Agora a gente tem que descobrir os outros passos. Tanto numa usina hidrelétrica, a energia ela vai ser gerada
Aonde? Então, número 1, usina hidrelétrica. O número 2. Quem vai ser o nosso número 2 aí? Depois ela vai ser encaminhada para uma subestação elevadora de tensão. Então, o número 2, subestação elevadora de tensão. Se ela foi para uma subestação elevadora de tensão, depois ela vai, no número 3, para uma linha de transmissão. Depois da linha de transmissão, ela vai para uma subestação abaixadora de tensão. De tensão. Aí no 5, ela vai para uma linha de distribuição. E por último, vai para o centro consumidor. E aí vai chegar na nossa casa essa energia. Então, vocês vão procurar aí os quadradinhos, ó, e vão colocar esses numerozinhos nessa ordem que eu coloquei aí. Usina hidrelétrica, número 1. Subestação elevadora de tensão, número 2. Linha de transmissão, número 3. Subestação abaixadora de tensão, número 4. Linha de distribuição, número 5. E centro consumidor, número 6. E aí, terminamos a nossa correção. Tá? Ontem, então, na aula de ontem, nós falamos um pouquinho sobre alguns cuidados que a gente precisa ter, né, na nossa casa, e também alguns cuidados que a gente deve ter e deve observar na rua, né, com relação à eletricidade. E falamos um pouquinho também de algumas atitudes que a gente pode ter na nossa casa para evitar o consumo em excesso, certo? Então, nós falamos um pouquinho sobre o selo que o Procel, ele identifica nos aparelhos, para a gente ter a noção de quanto de energia aquele aparelho gasta, né? Falamos isso. Então, a gente, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de, quando compra um aparelho, de escolher, né, um aparelho em que gaste menos energia, que seja mais econômico, através desse selo. Então, esse selo, ele vem colado no produto. Quando você observa esse produto na loja, você já consegue identificar se ele tem um baixo consumo ou um alto consumo, tá? Falamos um pouquinho sobre isso. Aí vocês falaram também, comentaram alguns procedimentos que vocês costumam fazer na casa de vocês, né? Com relação a esses aparelhos. E agora a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre essa economia, né, que a gente pode fazer, essas atitudes que a gente pode ter na nossa casa para economizar cada vez mais a energia, para que a gente não pague muito por essa energia. A gente pode, sim, utilizar todos os aparelhos que tem na nossa casa, porém, se a gente souber utilizar ele, né, não deixar ele ligado à toa, sem ninguém estar utilizando, a gente utiliza esse aparelho, mas a gente também economiza a energia.
tá? Então, nós vamos colocar agora na página 236. Só antes da gente começar, vou dar um recadinho de novo que eu dei ontem, mas vou repetir porque tiveram alguns alunos que faltaram ontem, né? Tem alguns alunos que estão aí hoje, mas que não estavam ontem. Ontem eu comentei com vocês que tem a matéria de programa de saúde lá na plataforma para vocês copiarem, tá? Inclusive, ontem entrou mais uma parte. Então, nós já temos aí 3 partes, tá? Começou a ser postada no início de outubro. Então, na primeira semana de outubro tem uma atividade. Na segunda semana de outubro teve outra atividade. Ontem teve outra atividade. Semana que vem vai ser postada a última parte, tá? Eu já digitei ontem, já passei para o tio Gilbert. Semana que vem ele vai postar a última parte. Na semana que vem eu vou marcar com vocês uma data para vocês me mostrarem esse material, tá? O que vocês copiaram. Tem um exercício lá que vocês vão utilizar para estudar para a prova, tá? Então, tem um exercício também sobre o texto. Vocês vão ler esse texto, vão fazer esse exercício, e aí, na data que eu marcar, a gente vai corrigir esse exercício e eu vou olhar os cadernos, tá? Essa atividade vale 5 pontos. No terceiro bimestre, eu fiz a mesma coisa, só que valia 4. E tiveram alguns alunos que ficaram com 0, porque não conseguiram se organizar para copiar o texto e fazer o dever. Então, ó, já estou avisando com bastante antecedência. Vão copiando. Quem quiser, né, achar melhor imprimir, pode imprimir também, mas aí fica a critério de vocês. Quem não tiver como imprimir, vai copiando, para não acumular. E aí, na semana que vem, eu digo para vocês quando que eu vou olhar, tá? Isso, a quarta parte é junto com o exercício. Vai ter a última doença, né? Esse texto está falando sobre as doenças. Vai ter a última doença, que é a hepatite, e vai ter o exercício relacionado às 4 doenças, tá? São 4 doenças que vocês têm para copiar. Pneumonia, tuberculose, meningite e hepatite, tá? Aí, no finalzinho do texto de hepatite, vai vir um exercício. Aí, vocês vão ler esses 4 textos, dessas 4 doenças, vão responder o exercício e depois vão guardar esse exercício já para estudar para a prova, tá? Na atividade de ciências, eu vou passar um exercício sobre essa matéria que a gente está vendo de eletricidade, uma revisãozinha também para a prova. E aí eu também vou ver essa atividade, tá? Que também vai valer 5 pontos. Esse exercício vai valer 5 pontos. Então, nós vamos ter 2 atividades valendo 5 pontos. O exercício de ciências, que vai ser uma revisão dessa parte de eletricidade, e esses textos com o exercício de programa de saúde, que também vai valer 5 pontos como atividade, tá? Então, vai ser 5 e 5. E depois a gente vai fazer a prova, certo? Então, fiquem atentos aí, que na semana que vem eu vou falar para vocês quando que eu vou ver o caderno de programa de saúde e quando a gente vai fazer essa atividade de ciências. A atividade de ciências a gente vai fazer durante a aula mesmo, tá? Vocês vão copiar, aí eu vou dar um tempo para responder, a gente vai corrigir, e aí depois eu vejo os cadernos. Certo? Alguma dúvida? Não? Ok, então. Então, vamos lá agora na 236, tá? Bom, a 236, ó, ele fala um pouquinho sobre a gente utilizar essa energia elétrica, né, que a gente, hoje em dia, a gente já comentou que o nosso dia a dia é todo envolvido, né, com a utilização da energia elétrica, a gente não consegue mais ficar sem ela, né?
São muitas atividades que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente necessita dela. Quando falta luz, a gente fica perdido, né? Mas a gente pode utilizar essa energia de forma consciente, tá? Para que futuramente a gente não tenha problema com falta de energia. A gente, nessa época que a gente está, até que essa semana não ficou tão quente, né, a temperatura, então, pelo menos aqui em casa não faltou luz. Mas há umas 2 semanas atrás a gente estava com uma temperatura bem elevada para essa estação que a gente está, que é a primavera. E por conta de todo mundo começar a utilizar vários aparelhos ao mesmo tempo, né, ligar tudo quanto é ventilador, ligar ar-condicionado, aí o que acontece? Às vezes não suporta, né, essa rede de transmissão não suporta. E aí o que acontece? A gente tem a falta de energia. Às vezes é momentâneo, é rapidinho. Aí rapidinho volta. Aqui em casa, por exemplo, teve umas 2 vezes, mas foi bem rápido. Faltou e ficou uns 2 minutinhos sem, aí daqui a pouco já retornava. Mas essa semana, como está um pouco mais fresco, né? As pessoas não devem estar ligando tantos aparelhos ao mesmo tempo, aí dá uma melhorada. A gente não tem a interrupção dessa energia. Mas a gente pode continuar utilizando, né, os aparelhos que tem na nossa casa, só que de forma consciente, né? A gente já havia comentado também alguns exemplos. Por exemplo, se eu estou na sala, né, e tem outros cômodos na casa acesos que não tem ninguém, a gente pode apagar, né? Se não tem ninguém no quarto, se não tem ninguém na cozinha, o porquê deixar aquela lâmpada acesa se não tem ninguém ali? Então, isso é consumir de uma forma consciente, certo? E nessa página 236, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre a gente consumir, mas a gente saber consumir, tá? De forma consciente, para que no futuro a gente não tenha a falta dessa energia. Bom, aí ele fala assim, ó, essas outras atitudes evitam o desperdício de energia elétrica e ajudam na preservação do meio ambiente. Utilizar a energia elétrica de maneira consciente é um ato de cidadania. Ou seja, o que é ter cidadania? É você usufruir daquilo, mas você também pensar no outro, que o outro vai precisar usufruir também. Não é você só pensar em você, eu tenho energia na minha casa, então eu vou gastar à vontade e não vou pensar no outro. Não, se eu posso reduzir, se eu posso economizar, eu vou economizar para que todo mundo tenha, certo? Isso é ser um cidadão, pensar no outro também. O outro também vai precisar como você. Aí ele coloca, ó, então, aí ele dá algumas dicas, tá? Algumas pessoas fazem todas essas dicas, outras pessoas não. Outras pessoas vão ter que aprender, a partir de agora, a fazer com que essas dicas funcionem no seu dia a dia. Então, a primeira dica, ó, evite deixar a televisão ligada por muito tempo, desligando sempre que não estiver sendo utilizada, tá? Então, se você não está assistindo a televisão, se você está fazendo uma outra coisa, se você está fazendo alguma coisa na cozinha ou no quarto, não deixa ela ligada à toa. Desliga. Quando a gente for dormir, por exemplo, né, que a gente fica um período longo sem a televisão funcionar, ela tem uma lâmpadazinha, uma luzinha de stand-by. Ela está sempre ali ligada, pronta para ser acionada o controle remoto. A gente também pode tirar da tomada, porque aquela luzinha ali acesa gasta pouquinho, mas se a gente somar esse pouquinho durante o mês todo, vai dar uma certa interferência na conta de luz, tá? Então, eu, por exemplo, quando eu vou dormir, eu tiro tudo da tomada, só deixo a geladeira. O restante de televisão, se tiver
micro-ondas, alguma coisa na tomada, eu tiro, porque essa luzinha que tem nesses aparelhos vão gastar energia. E no final do mês, é pouquinho, mas no final do mês acaba juntando, né, sendo um montante maior. Aí na segunda, ó, não deixe aparelhos desligados no modo de espera ou stand-by, que foi esse que eu falei, pois eles continuam consumindo energia elétrica. Então, se vocês fazem isso, tentem não fazer mais, tentem tirar da tomada para não ficar essa luzinha consumindo energia. Use o recurso de economia de energia do seu computador, notebook ou tablet, e não deixe a impressora e o estabilizador ligados quando não os estiver utilizando. Então, também é uma forma da gente economizar, né? Não precisa a gente colocar o computador, o tablet, até mesmo o celular, né, que é a bateria, mas você precisa carregar a bateria, naquela luminosidade total, porque a luminosidade total desses aparelhos consome mais energia. No caso do celular, vai consumir mais rápido a recarga da bateria e você vai ter que recarregar mais rápido, né? Então, a gente também pode fazer isso. Evite utilizar aparelhos elétricos de consumo elevado, como chuveiros, ferros elétricos, ar-condicionado, nos horários de pico, como no início da noite, pois o custo de energia elétrica é mais alto nesses períodos, tá? Então, se puder utilizar, por exemplo, o chuveiro e o ar-condicionado, às vezes não dá para a gente fazer isso, né? Mas o ferro elétrico a gente já consegue. Se a gente sabe que o consumo da noite é mais caro, se a gente puder passar a roupa de manhã, é melhor, porque a gente vai consumir menos energia do que à noite. Agora, se não puder, se durante o dia estiver trabalhando e não puder, aí não tem jeito, vai ter que passar durante a noite, tá? Consulte técnicos especializados ao fazer instalações elétricas, para que possam dimensionar a espessura adequada dos fios condutores que serão utilizados, bem como cuidar da proteção da instalação. Isso também é muito importante, a gente já falou, né? O fio, ele pode interferir bastante, porque, de acordo com cada espessura de fio, ele vai consumir mais ou menos energia. Só que isso a gente não entende, né? Só quem entende é um eletricista. Então, seria adequado a gente chamar um eletricista toda vez que a gente precisa fazer algum conserto ou alguma instalação na nossa casa, para ele verificar se esse fio, se essa fiação, ela está adequada ou não, tá? E, por último, utilize lâmpadas compactas fluorescentes e lâmpadas de LED, em vez de lâmpadas incandescentes, ó. Aí a gente tem aí uma tabelinha com esses 3 tipos de lâmpadas, tá? Antigamente, a gente só tinha esse primeiro modelo aí, a incandescente, que ela gastava muito mais energia, né? Aí, com o tempo, eles desenvolveram a fluorescente, que é essa segunda aí. Aqui na minha casa eu ainda tenho alguns modelos dessa segunda. Da primeira eu não tenho mais nenhuma, até porque nem vende mais dessa. Da segunda eu ainda tenho algumas, mas eu tenho também algumas que já são de LED, tá? Então, o ideal, né, hoje em dia, é a gente trocar pela de LED, porque a de LED, ela consome uma baixa quantidade de energia. Se a gente observar aí na tabelinha, ó, a gente consegue identificar, ó. A incandescente, geralmente, a gente usava uma lâmpada de 60 watts, né, 60, 80, quando a gente queria um ambiente bem claro, usava uma de 100. Aí, o que acontece? Ó? Se a gente observar o consumo dela, ó, a gente tem um consumo aí de 8 horas por dia de 175 quilowatts. Vem na nossa conta marcando
175 quilowatts, quando a gente usava essa. Quando a gente passou a usar a fluorescente, já deu uma boa caída, ó. Por quê? Em vez de 60 watts, ela funciona com 15 watts, e é a mesma intensidade de iluminação, tá? Esse 60 watts corresponde a 15 watts, tem a mesma intensidade luminosa, mas olha quanto que ela gasta. A outra gastava 175, essa gasta 43. Então, gasta bem menos. Aí, quando essa lâmpada surgiu, todo mundo começou a trocar todas as lâmpadas, porque era uma boa economia, né? Mais do triplo de economia. E agora, já tem um tempinho, deve ter mais ou menos aí eu acho que uns 4 anos, mais ou menos, fizeram essa de LED, que gasta bem menos, ó. Uma que era de 60 watts, essa de LED corresponde a 7 watts, e ilumina do mesmo jeito que iluminava a de 60. Só que olha só quanto que ela gasta por mês, se ela ficar ligada 8 horas por dia. Ela só gasta 20 quilowatts. Isso é bem pouquinho, tá? Em relação ao mês todo e em relação à lâmpada antiga, que gastava 175, né? Ela gasta bem pouquinho, tá? Ela gasta quase que uns 12 a 15% da outra. Então, é uma economia bem grande. Por isso que também as pessoas estão dando prioridade em trocar as que são fluorescentes pelas de LED agora, tá? Sem contar na economia, ainda tem também, ó, a vida útil da lâmpada, tá? O quanto tempo ela leva para queimar. A incandescente, ó, ela levava mais ou menos uma vida útil aí de 1000 horas, tá? Ela funcionava 1000 horas, depois ela queimava. A fluorescente, ó, já aumentou para 8000, já dura também bastante, tá? Já a de LED, ó, ela dura 50.000 horas, muito mais do que a fluorescente, tá? Então, quando a gente compra uma lâmpada de LED, a gente já vai saber que vai economizar no consumo de energia e que essa lâmpada tem uma vida, né, tem uma durabilidade infinitamente maior do que essas outras duas que a gente utilizava antigamente, certo? E aí ele pergunta, ó, qual é o modelo de lâmpada elétrica utilizado em sua residência? Na casa de vocês, qual é o tipo de lâmpada que tem? Na sua grande maioria, tá? Se tiver, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho ainda a fluorescente, tá? Mas eu tenho também a de LED. Por exemplo, aqui na minha sala eu tenho 2 lâmpadas. Uma, a que eu mais uso, que é a do ventilador de teto, é de LED. Essa que eu estou usando aqui agora é a fluorescente, mas essa eu quase não uso, tá? Eu só uso na hora da janta, porque é na mesa de jantar. Então, eu quase não uso. Aí eu ainda não troquei. Mas na cozinha eu já troquei, já coloquei a de LED. No banheiro também eu já troquei, porque o meu banheiro, ele é bem escuro, até de dia tem que acender a luz. Então, eu já troquei pela de LED também, porque são cômodos em que eu utilizo mais. Ó, João Pedro está falando que na dele é a fluorescente. Não tem nenhuma ainda de LED, João Pedro, na sua casa? Ok. Na casa de mais alguém aí ainda não tem nenhuma de LED? É essa redondinha aí, ó. Ela é bem gordinha. Ou na casa de alguém ainda tem essa, já tem essa de LED? Também não tem.
Na de Lucas Vicente tem, ó. Ok. O que vai acontecer? Na medida que for queimando, né, a lâmpada na casa de vocês, provavelmente os responsáveis de vocês, quando queimar, né, porque por enquanto é igual aqui da sala de jantar aqui, na parte da mesa, ainda ainda fluorescente. Por quê? Porque ela ainda não queimou, mas quando ela queimar, eu não vou comprar outra fluorescente, eu já vou comprar uma de LED, porque eu sei que economiza bastante. A gente está vendo aí na tabelinha, né, que é uma economia absurda, né? Tanto na durabilidade dela, que ela dura muito mais, infinitas vezes mais, quanto na quantidade de quilowatts-hora, né? Então, no final do mês, na conta de luz, você vê, só aqui em casa tem 2, 4, 5, 6, 7. São 8 lâmpadas, só aqui na minha casa. Se todas já fossem de LED, olha a economia que eu iria ter, né? Então, vale a pena, quando queimar a lâmpada, em vez da gente trocar pela fluorescente, que ainda tem no mercado para vender, a incandescente não tem mais, tá? Mas a fluorescente ainda tem para vender. Então, seria mais econômico a gente comprar uma de LED do que uma fluorescente, embora a fluorescente ainda tenha no mercado para vender, por conta dessa durabilidade e dessa economia, né, que a gente percebeu aqui que ela proporciona, certo? Aí, ó, ele colocou lá para gente, ó, na página 237, a economia em valores, para a gente poder entender como que isso funciona com relação a valores, tá? Quando a gente tinha uma lâmpada incandescente, e a gente utilizava ela por 8 horas por dia, a gente tinha 175 quilowatts-hora de gasto, né? Isso dava, em real, R$ 73,58. Vinha na nossa conta, só com o uso das lâmpadas, R$ 73. Aí eles foram e criaram a lâmpada fluorescente. Aí, ó, na lâmpada fluorescente são 43,8 quilowatts-hora, né? Isso utilizando 8 horas por dia. E uma lâmpada só, tá? Aí, ó, a gente já passava a gastar na nossa conta R$ 18,40. Olha a diferença. Na outra era R$ 73,58 na incandescente. E na fluorescente a gente já economizava muito, tá? Quase R$ 60. Agora, com a de LED, se na nossa casa toda tivesse a de LED, em cada lâmpada que a gente tem, se ela for utilizada 8 horas por dia, durante 30 dias, a gente tem um consumo na nossa conta de R$ 8,58. Olha como que diminuiu. Era 18, foi para 8. Tá? Então, se a gente conseguir trocar todas as lâmpadas da nossa casa pelas de LED, a economia no final do mês é infinitamente, né? Vale realmente a pena, tá? Embora a gente ainda não tenha feito isso, né? Só algumas pessoas conseguiram fazer isso, mas seria bem vantajoso se a gente só estivesse utilizando as lâmpadas de LED hoje em dia, tá? Porque o consumo dela é um consumo bem baixo, além da durabilidade que a gente já comentou, certo? Bom, vamos lá. Agora nós temos algumas atividades aí para fazer. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, vamos fazer para quarta-feira que vem, tá? Para casa. Também não vão ser todas as atividades, não. Vou selecionar algumas. Página 238.
A 238 é toda. Aí a 239 é o número 3 e 4. Aí depois a 240 e a 241. Da quarta-feira. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário antes da gente terminar sobre essa parte que a gente comentou hoje? Não? Ok, então. Então, vou fazer a chamada, tá?